Então, vou voltar. Então, o que é mesmo os Vedas, que eu acabei de falar? Eram textos antigos, né? Isso, Que ficavam só com os brahmanes. Quer dizer, poder ler. sim. Esses textos antigos era restrito a essa casta sacerdotal, que eram os brahmanes, que eram sacerdotes e letrados. Que daí seria uma corrente do brahmanismo. E o hinduísmo está presente também no texto dos Vedas. Então, o hinduísmo é um ponto de vista dos Vedas, uma forma de ver. E a gente vê essas escrituras antigas, né? A gente principalmente estuda o hinduísmo, que faz parte dessa cultura onde o yoga surgiu. Tem várias culturas mesmo, né? Realmente nessa civilização, só que a gente foca no hinduísmo por ter esse ponto de vista nos Vedas do yoga. Então, dentro de diversas culturas, a gente tem o hinduísmo. Então, o hinduísmo faz parte de uma cultura e a gente vai estudar a cultura hindu, não como uma religião hindu, mas como uma cultura. Assim como o cristianismo é uma cultura, antes de ser religião, o judaísmo também. Então, a gente vai estudar o hinduísmo nessa forma de cultura, de junção de culturas que existem, e dentro dessa cultura o yoga está presente. Então, é um ponto de vista do yoga. O yoga é um ponto de vista do hinduísmo. Então, por isso que a gente foca no hinduísmo, não como religião, mas sim como cultura. Que às vezes alguns alunos confundem, mas o yoga não tem religião, por que a gente faz do hinduísmo? Não, a gente estuda o hinduísmo como realmente cultura. E dentro dessas culturas tem várias, né? Tem o Vainismo, o budismo, o sikhismo. Então, são outras culturas também que existem nessa região da Índia, só que a gente estuda o hinduísmo mesmo por ter esse ponto de vista ligado ao yoga. Tem muita gente que confunde, né, as questões do budismo com o yoga, como samadhi, que é um termo do yoga, e às vezes a pessoa confunde samadhi com nirvana do budismo. Então, não é correto fazer essa junção de coisas que aparentemente parecem iguais, mas não são, porque são culturas diferentes, são tradições diferentes. E existem duas principais tradições do hinduísmo, que são culturas paralelas. Tem o Vaidika e o Tântrica. Os Vaidikas são relacionados ao Brahmacharyas e o Tântrica está relacionado à cultura Shakta. Então, essas duas tradições, elas são culturas paralelas, só que elas são opostas. Nos Vedas, que são as culturas antigas, tem muitos elementos da cultura tântrica. Tem uma cultura, tem até uma frase, um Shastra nos Vedas. Shastra é um pensamento que dizia que os Vedas estão para o Tantras, assim como os perfumes estão para as flores. Então, a gente estuda principalmente a tradição mais antiga, que é a Tântrica. E como a gente pode verificar exemplos de opiniões discrepantes dentro da própria cultura hindu? Então, o Vaidika e o Tântrica estão presentes na cultura hindu, só que eles têm
opiniões bem discrepantes. Como você poderia dizer? O que seria discrepante entre os dois? O Vaitica é mais religioso, assim? O Tantra não tem essa questão de religião? Na verdade, quem mais espiritualista É é o Vedanta, Vedanta. né? Mas você está É, certa, Vedanta. são duas tradições. Então é mais Brahmacharya. Isso, é Brahmacharya, Vaidika. Entendi. Que é Que o totalmente Tantra... oposto ao Tântrica. E tem duas correntes também do hinduísmo que são bem opostas, o Vedanta e o Samkhya. Então, mesmo no hinduísmo, que você pensa como uma tradição, ele tem opiniões discrepantes, né? Tem o Tântrica, o Vaidika, tem o Vedanta e o Samkhya. O próprio Vedanta, ele se divide em dois, que é a Dvaita e Advaita, e o Samkhya se divide em dois também, o Nirishwara, que é o sem senhor, que é a corrente que a gente utiliza, que não tem nenhum elemento de Deus, e tem o Samkhya Seshwara, que existe alguma questão de divindade, que é outra corrente do Samkhya. E o Tantra se divide em Dakshinachara, que é da mão direita, que é nossa tradição antiga. Tem o Vamacharya e o Kaulacharya. Então, tem muitas correntes no hinduísmo, muitas tradições, e até mesmo discrepantes. Então, agora vamos começar a entender melhor vários atributos do hinduísmo, que é, como eu falei, é uma cultura muito ampla, muito rica. A Índia é um país enorme, com várias religiões, várias culturas, então o hinduísmo está presente nesse subqual de culturas e tem várias formas de interpretar o hinduísmo. Então, a primeira forma de ver o hinduísmo, que foi a mais antiga, era o Shruti. O que significa Shruti? É aquilo que é passado de geração em geração, de boca a ouvido. Quem sabe esse nome em sânscrito, quando uma tradição... Parampará. Parampará, tudo bem. Então, o Shruti era essa forma mais antiga do hinduísmo de ser passado o conhecimento. Os Vedas eram escritos em versos para favorecer a memorização. É muito mais fácil a gente memorizar algo como uma música, como uma melodia, do que um texto grande, né? Então, os Vedas tinham essa melodia que ajudam as pessoas até passarem esse conhecimento. Até mesmo o Yoga Sutra de Patanjali, que não é um Veda, né? Mas também ele era lido como se fossem versos. A Vanessa, num ashram que ela foi, ela estudou, ela viu os indianos falando Hatha Yoga no Shastram, Yoga Chitra Vitindarodha, que é essa tradição mais antiga. Bem-vindo, Boris! Hoje a aula é bem... Olá, boa noite. Boa noite! Hoje a aula é bem, assim, para quem gosta de estudar, assim, termos antigos, estudar na raiz do hinduísmo. Por que a gente estuda o hinduísmo? Porque o yoga está presente no hinduísmo, né? E hinduísmo como cultura, não como religião, que a gente está estudando aqui. Desde do início do hinduísmo, né, que era o Shruti, que era como era passado o conhecimento do hinduísmo, de boca a ouvido, através do Parampará, que é o nome em sânscrito para esse bocas a ouvido, de boca a ouvido. Então, do Shruti, a gente tem alguns textos antigos. Os Vedas são os conhecimentos antigos, então tem vários Vedas, né? Vários livros de sabedoria. Vocês sabiam que a raiz Vidi, de Veda, né, significa sabedoria?
Então, eles eram escritos em versos para ajudarem a ser memorizados. E esses são os principais Vedas do Shruti. Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda e Atharva Veda. E dentro dos Vedas tinha as Upanishadas, que eram também textos antigos. Então, a gente vai ver quais são os principais Upanishadas, né? Tinha, como eram descritos Vedas, eles tinham os mantras, que era essa forma de vocalização muito antigas. Tinha os brahmanas. Brahmanas são textos com explicação dos mantras. Tinha os aranyakas, que quer dizer aquilo que é relativo à floresta. Então, era conhecimento muito ancestrais da floresta, da natureza, dicas de como construir cabanas, de quais as frutas são benéficas para o ser humano, quais são medicinais. Então, tinha todo esse conhecimento antigo. E os Upanishads, que eram um comentário dos Vedas. Então, imagine uma pessoa que leu os Vedas, que eram textos super antigos, e comentou, interpretou aqueles Vedas, daí foram chamados Upanishadas. Que também eram textos muito antigos, não em versos, mas como comentários. E o significado da palavra Upanishad significa sentar-se juntos. Eles são comentários dos Vedas. E por que os Upanishads são tão importantes? Porque dentro desses textos tem o conhecimento do yoga mais antigo. Então, aí tem vários nomes de textos dentro do Upanishads que se referem ao yoga. Tem Maitri Upanishad, Yoga Tattva Upanishad, Yoga Kundalini Upanishad, Kapha Upanishad, Suetara Upanishad, e tem outros também, mas esses são os principais. Por exemplo, o Yoga Tattva é a que menciona as técnicas, como os chakras, o Kundalini, o Bhuta Shuddhi está nessa Upanishad, tem as partes da prática do Yoga de Patanjali. Então, imagina como deve ser ler esses textos antigos, deve ser bem, bem interessante. Bem erudito também, porque deve ser uma linguagem super antiga. Até aqui, alguma dúvida? Deu para entender? Esse acho que é um dos quadros mais complexo do curso básico, que tem bastante elemento. Rafa, os mantras, eles apareceram depois, foram criados depois, ou assim, na época de 1.500 anos atrás ou mais, eles já existiam, já na prática? Eles já existiam na prática do yoga antigo, e essas escrituras chamadas de mantras, elas não têm apenas os mantras do hinduísmo, eles também têm hinos nesse conjunto, né? Era mais um conjunto de versos, mantras e até hinos também estavam ali dentro. Mas os mantras são super antigos, né? Estão nos Vedas, estão no Upanishads, estão todos... Muitos mantras já estão codificados ali nessas escrituras antigas. Mais alguma dúvida? Bastante coisa aqui, né? Mas é interessante entender como era a organização dos textos antigos, dos Vedas, e qual a importância da gente saber disso para entender como chegou o seu conhecimento do yoga. A aula que vem vai conectar também muito, porque Patanjali também teve uma importância muito significativa na preservação desse conhecimento antigo. Então, a aula que vem vai
sedimentar também o conhecimento de hoje. Então, teve esse Shruti, que era esse conhecimento de boca ouvido, que foi escrito depois com os Vedas, em formas diversas, e depois vieram os comentários dos Vedas, que foram os Upanishads, daí foram as interpretações desses versos antigos, e dentro da Upanishad tem vários conhecimentos, vários livros, vários textos sobre o yoga. Esse era o Shruti. Agora, o Smriti são memórias, elas são feitas posteriores a depois, foram feitas depois do Shruti, né, dessa época dos Vedas, e eles têm todo um progenitor da humanidade. Então, tem várias lendas, textos antigos, histórias. Então, tem toda essa questão de como descrever a história do hinduísmo antiga. Então, já não era um conhecimento passado de boca a ouvido, era escrito, Shruti, desde o início. Então, o primeiro Shruti é o Manusmriti. Então, Manusmriti, Manu era o progenitor da humanidade. Teve a era do Manu, que teve o dilúvio, até a época do Noé também está descrita nesse texto. Esse a gente não estuda tanto, não tem muito a ver com a filosofia antiga, é só mesmo por curiosidade, faz parte ali do hinduísmo. Tem uma história de dilúvio igual na Bíblia? Eu já vi um documentário que fala que existiu mesmo uma catástrofe e aí começaram a criar assim, alusões a isso, até na Bíblia, e tem vários lugares que escrevem a mesma coisa. E também a história de Jesus no Egito Antigo. Vários lugares. Com diversos pontos de vista, né? No caso do Manu, ele era considerado o progenitor da humanidade. Existiu a chamada Era de Manu, que foi o grande dilúvio. Ele é como se fosse o Noé do hinduísmo. Então, realmente, as histórias se repetem de diversos pontos de vista, cada um vai chamar de uma forma, né? Os Itihasas eram os grandes épicos. Tem o Mahabharata, que Bharata significa Índia, a grande Índia, Maha é grande. Então, a história antiga da grande Índia, e dentro do Mahabharata tem um texto muito famoso que é o Bhagavad Gita. Vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita? Dentro do Bhagavad Gita... Raul Seixas. Raul Seixas, claro. Aquela música famosa, né? Eu sou a luz das estrelas. Essa música teve inspiração num texto do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita foi um relato de uma guerra de forma poética, que dois exércitos se cruzaram, que eram exércitos do Pandava e do Kauravas. Eles se encontraram numa guerra e o Bhagavad Gita, qual era a importância do Bhagavad Gita toda essa história? Que o Ramayana estava nessa guerra e ele ensinou ao avatar de Vishnu como técnicas do yoga no meio dessa guerra. Teve também a menção a isso. Então, por isso que a gente tem essa especial gosto do Bhagavad Gita. E é uma história bonita também, poética. E tem esse texto no meio da guerra do Eu Sou a Luz das Estrelas, que tem no livro. Por que tem essa letra? Porque o avatar de Vishnu
ele, em determinado momento, ele se vê como envolvido no absoluto. É como se ele dissolvesse no absoluto. E por isso que ele vai falando como se eu sou a luz das estrelas, eu sou o vento, como se ele chegasse no estado de samadhi, de união com o todo. Então, essa é a história do Mahabharata da Índia toda e dentro do Bhagavad Gita. E tem o Ramayana, isso aqui é a vida de Rama. Rama era um filho de Dasharatha, cuja esposa Sita, ela foi absorvida pelo demônio. Então, é um texto também antigo que tem várias simbologias de mitos, de ícones de Vishnu. Então, esses são os itihasas. O que são mesmo os itihasas? Textos. São épicos. Romances, né? Épicos. Textos épicos. Romances. Isso. Puranas. Purana significa antigo, antiguidade. É como se fosse uma releitura de um conhecimento antigo, colocando em forma de contos. Então, eles pegaram textos antigos, os Vedas, os Upanishads, até os textos de itihasas, eles botaram de forma de contos mais fáceis de ser lidos pela população em geral, como as crônicas e lendas populares. Então, textos super antigos, que eram uma linguagem muito rebuscada para uma população geral, no Purana, essa releitura foi feita de forma mais acessível. Então, tem vários contos e lendas populares traçadas e reescritas nos Puranas. Agamas estão ligadas a tendências devocionais. São todos os manuais de cultos védicos, textos que ensinam como um devoto pode adorar algo. Então, vai depender ali da religião, da filosofia. Tem os Vaishnavas, que tem a cultura de devoção ao Vishnu. Tem os Shaivas, que tem as culturas de devoção aos Shivaístas, a Shiva. E tem os Shaktas, que tem a devoção às Shaktis, que são as herdeiras do tantrismo. E aqui, quando é uma confusão às vezes que a gente reverencia Shakti, mas não como religião, mas sim uma reverência de gratidão, de mesmo ver tudo que de bom, sabe aquela coisa quando você reverencia algo de bom e tem ali uma reverência mesmo. Uma vez um aluno me perguntou, mas Shiva, o yoga não reverencia Shiva como Deus? Não, Shiva foi um homem que viveu há 5.000 anos e criou o yoga, foi dado o nome dele de Shiva. A gente reverencia ele como uma forma de gratidão, de conexão com uma pessoa muito sábia, mas uma pessoa, não um Deus. Só que o hinduísmo pegou essa figura de Shiva e também atribuiu como um Deus. Não é o que a gente utiliza, mas alguns pontos de vista, como o Agamas, utilizam como uma questão mais religiosa, uma tendência devocional, que não é a nossa, mas existe. Então é aqui que os Agamas que estão esses textos descrevendo como seria o culto a essas entidades. E o Darshanas? Os Darshanas são pontos de vista no qual o hinduísmo pode ser interpretado. Temos 6 pontos de vista nos Darshanas. Então, qual o primeiro ponto de vista? Yoga e Samkhya. Interessante ver que os 2 primeiros pontos de vista que estão interligados entre si é o Yoga, que é a filosofia prática,
E o Samkhya, que é uma filosofia naturalista. Então, a gente vê que o yoga mais antigo estava ligado ao Samkhya, que era o primeiro ponto de vista de interpretação do hinduísmo. Já Vedanta, que é um ponto de vista espiritualista, estava ligado ao Purva Mimamsa, que é outro ponto de vista diferente. E tem dois que a gente não estuda tanto, que é o Nyaya e Vaisheshika. O Purva Mimamsa, ele promete a salvação daqueles que praticarem os ritos e obedecerem às leis. Eles têm a salvação. Então, está muito ligado ao Vedanta, que é espiritualista. E o Nyaya significa análise. Tem uma consideração da lógica, da ciência. E o Vaisheshika, ele aceita um arquétipo de Deus, não de criador, mas sim de libertador. Eles reconhecem os diversos atributos do Samkhya. Vocês se lembram do atributo de Samkhya? Os atributos... É naturalista. São 3 atributos. Sem senhor, né? Não acredito. Não. É isso? Os atributos... O Samkhya... Os 3 principais atributos do Samkhya são as 3 formas que a natureza se manifesta. Samkhya é naturalista, né? A natureza pode estar em movimento, ela pode estar estável. Então, eu tenho a forma estável, tem em movimento e tem a forma mais parada. São esses 3 elementos. E o Vaisheshika, ele reconhece esses 3 elementos do Samkhya. Esses são, tipo, os pontos de vista, são realmente são os pontos de vista que tem. Tipo, o cristianismo tem o evangélico, como se fosse isso. E aí tem o cristão, que é da Igreja Católica, e pode ter alguém que se diz cristão, mas não acredita em nada dessas religiões, ou não acredita na Bíblia, existe também. É isso. Mais ou menos. De certa forma, não é tão assim. Então, o que seriam os pontos de vista? A forma como você pode interpretar o hinduísmo. Você pode ler um texto antigo sobre a ótica do yoga. Então, você interpreta uma coisa mais prática. Você pode ler o texto antigo sobre a ótica do Samkhya, você interpreta de uma maneira naturalista. Do Vedanta, você interpreta de uma forma mais espiritualista. Então, é uma forma de interpretar o hinduísmo. Você lê o mesmo texto, mas aí você considera que aquela pessoa é um deus, e aí a gente não, a gente considera como se fosse um homem que criou yoga, e aí um hindu considera como se fosse um deus, aí tem as várias mulheres, então acredita aquilo no pé da letra, né? Como se fosse mitologia, ao pé da letra. Isso mesmo. Justamente a raiz de Darshana, ela tem o mesmo prefixo, mesmo radical do Drishti, tem esse DR, né? E ele significa fixação do olhar. Então, literalmente, é como você vai focar seu olhar, como você vai botar a lente, né? Eu vou botar uma lente mais prática, não vou botar a lente do yoga. Deixa eu botar uma lente Samkhya, naturalista. Mas o yoga vem ligado ao Samkhya, então, normalmente, quem interpreta os textos antigos sobre a ótica do yoga e do Samkhya está ligado ao Samkhya. Quem interpreta de uma forma de espiritualista está também ligado ao Purva Mimamsa. E o Nyaya e o Vaisheshika também estão interligados. A gente estuda principalmente os Yoga e Samkhya, né? A gente vai dedicar 99% do estudo do hinduísmo nessa ótica Yoga e Samkhya. E 1% como cultura geral, a gente estuda o restante. Eu vou dizer que esse é o quadro sinótico mais
rebuscado de todo o curso básico. Mas é mais fácil entendendo, né, o sentido de cada um deles, para depois, quando você quem for fazer a prova dessa... Esse quadro só cai em prova mais de graduado, institutor, mas quem for fazer já entendendo fica muito mais fácil. Senão vai ter que ficar como aqueles alunos de vestibular que ficam decorando, fazendo musiquinha. Mas é desafiador, né? Já tem 25 anos. É bem difícil, né? Decorar tudo isso, eu acho. Por isso que eu falei, isso é o mais desafiador do curso básico. Eu fiz teatro e tem uma técnica do teatro que é dos Stanislavski, que primeiro você entende o texto, porque às vezes você olha e tem muito texto para você decorar para uma peça. E aí primeiro você entende tudo e aí você começa improvisando primeiro. Você não tenta, hora nenhuma você tenta decorar. E foi a forma mais fácil que eu consegui. No final a gente sabia todas as falas e a gente nunca pegou o texto e ficou batendo, decorando. Primeiro a gente entendeu o que estava acontecendo, toda a estrutura, todas as cenas, e aí depois a gente pegou e já estava na cabeça, era como se fosse a gente falando. É bem interessante. É isso. Entendendo fica muito mais fácil, né? Daí alguém te fala, você já ouviu falar de Bhagavad Gita? Você, claro, estava dentro do Mahabharata, que é o grande épico da Índia antiga, que faz parte dos Itihasas, dos grandes épicos, dos conjuntos de grandes épicos. Que era numa época que o conhecimento já era escrito, já tinha, que era o Smriti. Para quem quiser se aprofundar sobre esses temas, tem o livro Origens do Yoga Antigo, que está dentro do tratado também. Yoga Samkhya-tantra, do Sérgio Santos, que é bem interessante, fala também da civilização antiga, do yoga, desses estudos das civilizações antigas. E o Yoga Sutra de Patanjali, que são vários aforismos do yoga, e a gente vai falar mais sobre ele na próxima aula. E filmes interessantes para vocês? Dicas de filmes também sempre são boas, né? O Gandhi, quem assistiu o filme Gandhi? Ju, esse filme é muito bom, né? São 3 horas. É antigo, né? Bem antigo. Qual? Eu perdi o nome. Qual o nome? Gandhi. Ah, tá. Que é sobre aquele... Bem legal. Uhum. Aquele cara que fez toda a diferença na Índia, na independência. Ele era um grande sábio e ele tinha uma forma de propagar a união dos indianos contra os ingleses de uma forma muito inteligente, sem usar armas, só pela questão mesmo de união. Eles boicotavam compra de roupa dos ingleses, e fazer uma série de coisas bem inteligentes. O Homem que Queria Ser Rei, Passagem para a Índia e A Cidade da Esperança. Então, esses são filmes que contam um pouco mais sobre a Índia antiga, a história da Índia, diferentes aspectos da Índia, e também dão essa visão geral de como a Índia é cheia de culturas diversas. Vocês assistiram um desses? Não, só o Gandhi. Acho que o Gandhi ganhou até Oscar, não foi? É um filme, Sim, conceituado, assim, mas eu não assisti, não. São 3 horas, mas vale a pena. Hoje em dia o pessoal vê 10 mil horas de seriados, né?
Quando vê 3 horas é tranquilo, é só dividir em alguns dias, pronto. Ah, mas o povo tá maratonando aí 3 horas também de séries, né? Quando vê, vai. Que bonito. Eles fazem para aprender, né? Aí começa outro, aí você fica... Tem que apresentar o Antônio, o Chico, pro filho do boy. Tomás. Esse é o Tomás. Fala oi, Tô Tomás. vendo, que fofo. Tomás. Você está brincando ali na sala com o primo dele. Tomás tá brincando de novo. Ele tem quantos anos? Tomás tem 4. O Francisco vai fazer 4 em dezembro. Como os amiguinhos. O quê? Ele tá brincando de Lego aqui do meu lado. O Francisco adora também. Adora. Ele tem o Lego do Toy Story, do Frozen, dos Vingadores, que ele adora os Vingadores. Não recomendo. Não Meu recomendo. Deus! Muito! Não recomendo. Podia Eu voltar comprei no esse tempo, pequenininho. eu ia comprar aquele outro que é maiorzinho. Vai me fugir o nome. Eu comprei esse pequenininho e me arrependi, porque o duplo é melhor. Aí eu só comprei do duplo depois. Porque o pequenininho eu fiquei com medo dele botar na boca e eu guardei. Não, o duplo ele tem também uma caixa enorme de duplo. De vez em quando ele brinca. Esse aqui ele meio que herdou do irmão, do Nicolas, que tem 11. Ah, sim, entendi. Só que é horrível, porque assim, você monta aquela coisa maravilhosa, aí eles brincam, brrr, aí vira 1 milhão